4. Uma forma simples de se tornar uma pessoa sociável. Há algum tempo, fui a uma festa de bridge. Eu não sei jogar bridge, e havia uma senhora ali que também não jogava. Ela descobriu que eu havia trabalhado como gerente do Lowell Thomas, antes dele entrar para o rádio, e que eu havia viajado muito pela Europa, ajudando-o a elaborar as palestras ilustradas de viagem que ele estava ministrando. Então, ela disse: Sr. Carnegie, gostaria muito que você me contasse sobre os lugares maravilhosos que você visitou e os pontos turísticos que você já viu. Enquanto sentávamos no sofá, ela comentou que ela e seu marido haviam retornado recentemente de uma viagem para a África. África, eu exclamei, que interessante! Sempre quis conhecer a África, mas nunca consegui, exceto por uma estadia de 24 horas, certa vez, em Algiers. Conte-me, você visitou o país das grandes caçadas? É mesmo? Quanta sorte! Tenho inveja de você. Conte-me sobre a África. Com isso, ela falou por 45 minutos. Ela não perguntou mais onde eu havia ido ou o que eu havia visto. Ela não queria ouvir-me falar sobre as minhas viagens. Tudo o que ela queria era um ouvinte interessado para que ela pudesse expandir o seu ego e contar-me onde ela havia estado. Ela era incomum? Não. Muitas pessoas são assim. Por exemplo, encontrei um botanista bem conhecido num jantar promovido por um editor literário de Nova York. Eu nunca havia falado com um botanista e o achei fascinante. Sentei-me literalmente na ponta da cadeira enquanto o ouvia falando de plantas exóticas e experiências desenvolvidas em novas formas de vida para plantas e jardins internos. E até me contou fatos surpreendentes sobre a humilde batata. Eu tinha um pequeno jardim interno, e ele foi gentil em dizer-me como eu poderia resolver alguns de meus problemas. Como disse, estávamos numa festa de jantar. Ali havia uma dúzia de outros convidados, mas violei todas as regras de cortesia, ignorei todos os outros e falei por horas com o botanista. Chegou meia-noite. Eu disse boa noite a todos e saí. O botanista, então, retornou ao anfitrião e me elogiou diversas vezes. Eu fui um grande estímulo. Eu era isso e aquilo, e terminou dizendo que eu era o mais interessante conversador. Um conversador interessante? Por quê? Eu quase não disse nada. Eu não poderia ter dito algo a não ser que eu mudasse de assunto, porque o que eu sabia sobre botânica era tanto quanto sabia sobre a anatomia de um pinguim. Isto é, nada. Mas eu havia feito isto. Eu havia ouvido atentamente. Eu havia ouvido porque eu estava genuinamente interessado. E ele sentia isso. Naturalmente, isso o agradou. Esse tipo de ouvir é um dos mais altos elogios que podemos prestar a alguém. Poucos seres humanos, escreveu Jack Woodford em Strangers in Love, poucos seres humanos estão à prova da vaidade de uma atenção interessada. Eu fui além de dar-lhe uma atenção interessada. Eu fui sincero em minha aprovação e generoso em meus elogios. Falei-lhe que me sentia imensamente entretido e instruído, e eu sentia. Falei-lhe que gostaria de ter o conhecimento que ele tinha, e eu gostaria. Falei-lhe que eu adoraria acompanhá-lo pelos campos, e eu adoraria. Falei-lhe que gostaria de vê-lo novamente, e eu gostaria. E então fiz com que ele pensasse em mim como um bom conversador, quando, na verdade, fui meramente um bom ouvinte, e o havia encorajado a falar. Qual é o segredo, o mistério, de uma entrevista de negócios bem-sucedida? Bem, de acordo com o ex-presidente de Harvard, Charles W. Eliot, não há nenhum mistério sobre o sucesso no relacionamento comercial. Atenção exclusiva à pessoa que está falando com você é muito importante. Nada mais é tão lisonjeador quanto isso. O próprio Eliot foi um mestre na arte de ouvir. Henry James, um dos primeiros grandes romancistas da América, relembrou: o ouvir do Dr. Eliot não era um mero silêncio, mas uma forma de atividade.
Sentava-se com o corpo bastante ereto, com as suas mãos juntas no colo, fazendo nenhum movimento, a não ser quando girava um dedão ao redor do outro, mais rápido ou mais devagar, frente ao seu interlocutor, e parecia ouvir com os olhos, além dos seus ouvidos. Ele ouvia com a sua mente e considerava atentamente o que você tinha a dizer enquanto você falava. No final da entrevista, a pessoa sentia que havia expressado o seu ponto de vista. Isso é tão evidente, não é? Você não precisa estudar 4 anos em Harvard para descobrir isso. Mas eu e você sabemos que os proprietários de lojas de departamento que irão alugar espaços caros compram os seus bens com descontos, enfeitam bem as vitrines, gastam milhares de dólares em propaganda e então contratam vendedores que não têm o senso de serem bons ouvintes, vendedores que interrompem, contradizem e irritam o cliente e fazem tudo menos expulsá-lo da loja. Uma loja de departamentos em Chicago quase perdeu uma cliente fiel que gastava milhares de dólares todo ano porque uma vendedora não foi uma boa ouvinte. A senhora Henrietta Douglas, que fez o curso em Chicago, havia comprado um casaco durante uma promoção relâmpago. Após tê-lo comprado, ela percebeu que estava rasgado no forro. Ela retornou no dia seguinte e pediu à vendedora para trocá-lo. A vendedora recusou-se até a ouvir a sua reclamação. A senhora o comprou durante uma promoção relâmpago, ela disse. Ela apontou para um aviso na parede. Leia o que diz ali, ela exclamou. Não aceitamos trocas ou devolução. Uma vez comprado é seu, a senhora que conserte o forro. Mas esta mercadoria está defeituosa, a senhora Douglas reclamou. Não faz nenhuma diferença, a vendedora interrompeu. Não aceitamos trocas ou devolução. A senhora Douglas ia quase saindo indignada, jurando nunca mais retornar àquela loja, quando ela foi saudada pela gerente de departamento, que a conhecia por seus muitos anos de fidelidade. A senhora Douglas contou-lhe o que havia acontecido. A gerente ouviu atentamente toda a história, examinou o casaco e então disse: nas promoções finais, realmente não aceitamos troca ou devoluções, para que possamos nos livrar das mercadorias no final da estação. Mas esta política de nenhuma devolução não se aplica a mercadorias defeituosas. Certamente consertaremos ou trocaremos o forro, ou, se a senhora preferir, devolveremos o seu dinheiro. Que diferença de tratamento! Se aquela gerente não tivesse chegado e a ouvido, uma cliente fiel daquela loja teria sido perdida para sempre. Ouvir é tão importante no lar quanto no mundo dos negócios. Millie Espósito, de Croton-on-Hudson, Nova York, fez questão de ouvir quando um de seus filhos queria falar com ela. Certa noite, ela estava sentada na cozinha com o seu filho, Robert, e após uma breve conversa sobre algo que estava em sua mente, Robert disse: Mãe, eu sei que a senhora me ama muito. A senhora Espósito foi tocada e disse: É claro que eu te amo muito. Você tinha alguma dúvida? Robert respondeu: Não, mas eu realmente sei que você me ama, porque sempre que quero falar-lhe sobre algo, a senhora larga tudo o que está fazendo e me ouve. O agressor crônico, ou até o crítico mais violento, geralmente ficará mais manso e tolerante na presença de um ouvinte paciente e receptivo. Um ouvinte que permanece em silêncio, enquanto o reclamador, irado, dilata como uma serpente e expele o seu veneno para fora do sistema. Para ilustrar isso, a New York Telephone Company descobriu alguns anos atrás que tinha que lidar com um dos clientes mais violentos que já tinha entrado em contato com um representante da central de atendimento. Ele falava mal e ficava furioso. Ameaçava arrancar os fios do telefone. Ele havia recusado a pagar certas faturas que considerava como falsas. Escrevia cartas aos jornais. Ele fez diversas reclamações com a ouvidoria pública e acionou a empresa telefônica diversas vezes. Finalmente, um dos solucionadores de problemas mais habilidosos da empresa foi enviado para entrevistar esse indivíduo tempestuoso. Este solucionador de problemas ouviu e deixou o cliente rabugento se divertir,
falando sem parar. O representante telefônico ouviu e disse sim, e foi solidário com a sua reclamação. Ele falava com muita raiva e eu o ouvi por quase 3 horas. O solucionador de problemas disse, enquanto relatava suas experiências diante de uma das classes do autor. Então, ele voltou e ouviu mais um pouco. Eu o entrevistei 4 vezes e antes de acabar a 4ª entrevista, tornei-me membro de uma organização que ele estava iniciando. Ele a chamou de Associação de Proteção aos Assinantes de Telefone. Ainda sou membro desta organização e, até onde eu sei, sou o único membro no mundo hoje, além do Sr. X. Eu o ouvi e fui solidário com ele em cada ponto que ele relatou durante aquelas entrevistas. Ele nunca teve um representante telefônico que conversou com ele daquela forma antes e tornou-se quase amigável. O ponto sobre o qual fui vê-lo não foi mencionado na primeira visita, nem foi mencionado na 2ª ou na 3ª, mas somente na 4ª entrevista. Eu fechei o caso completamente, ele pagou todas as contas e pela primeira vez na história de suas dificuldades com a empresa telefônica, ele retirou as suas reclamações voluntariamente da ouvidoria pública. O duvidoso Sr. X considerava-se como um membro de alguma cruzada, defendendo os direitos públicos contra a exploração insensível. Mas, na verdade, o que ele realmente queria era sentir-se importante. Inicialmente, ele obteve o sentimento de importância através da agressão e reclamação. Mas, assim que um representante da empresa o fez sentir-se importante, as suas reclamações imaginárias desapareceram em pleno ar.